E pessoal, vamos reagir aqui a esse vídeo aqui do pastor Júnior Trovão, uma pregação aqui sobre Lúcifer, beleza? Vamos lá. Ó Jeová, tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em Ele tá lendo Ezequiel capítulo 28, tá? Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, Ezequiel capítulo 28 é onde ele está lendo. formosura. Estavas no jardim, ou estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. No dia em que tu foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger e estabelecer no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que tu foste criado, até que se achou em ti a iniquidade. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Tome seus assentos. Vamos ver o que ele vai falar aí. Aqui é um congresso grande, né? Temos aqui pessoas famosas aqui atrás. E eu não sei se é porque não tem tempo de estudar a Bíblia, mas vamos lá. Meus irmãos, Você sabe o que precisa para enviar uma alusão que Deus faz de Lúcifer, o querubim ungido de Deus. Gente, de onde ele tirou isso? Que o capítulo 28 de Ezequiel é um texto que o profeta faz alusão a Lúcifer. De onde? Porque textualmente isso não está no texto. Tá? Isso não está no texto. Não tem nenhum texto neotestamentário também trazendo essa informação. Pastor, ali não poderia ser uma profecia de dupla referência? Explique profecia de dupla referência. Exemplo, um texto do Antigo Testamento que remete a um evento ou algo do Novo Testamento ou anterior. Não poderia ser isso? Não. Sabe por que não? Todas as vezes que nós temos um texto de dupla referência, o Novo Testamento ele corrobora para isso. Vou dar um exemplo. Quando Moisés ele levanta a serpente no deserto, eu posso dizer com todas as palavras que aquela serpente representava ou fazia alusão a Cristo. Por que eu posso dizer isso? Porque lá no Novo Testamento, o próprio Jesus disse, né, que levantariam o filho, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o filho do homem seria levantado. Eu posso falar sobre Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, que era um símbolo de Cristo morto e ressuscitado, porque no Novo Testamento tem essa informação. Eu posso dizer isso sobre a escada de Jacó, que representava a Cristo, porque o próprio Jesus disse que a partir daquele momento veriam os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eu posso fazer isso com N textos, tá? Mas para que uma profecia seja tida como de dupla referência, um evento seja tido como de dupla referência, eu necessito de provas no Novo Testamento, né? É a mesma coisa a tipologia, temos o tipo e o antítipo. Então, não tem nenhum texto veterotestamentário, nem neotestamentário, que vá dizer que esse capítulo 28 de Ezequiel seja referência ao diabo. A Bíblia diz que este anjo, junto com os demais, foi criado por Deus. E antes de Deus criá-los, Deus criou todo o cenário para recebê-los. Quando os irmãos abrem a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, verso 1,
A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você ver esta palavra, no princípio criou Deus, a palavra criar é bara. Bara quer dizer poder. Gente, pelo amor de Deus, tá assassinando o hebraico, tá? Não é bara, é bará, beleza? O texto que ele está fazendo menção é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E bará não é poder, gente. Bará é um verbo criar, né? E esse verbo bará, ele só é usado para Deus. Somente na Bíblia, somente Deus aparece como sujeito desse verbo. Porque bará é uma criação ex nihilo, uma criação a partir do nada. É quando nós vamos criar, um exemplo, uma estante como essa, uma casa como essa, nós necessitamos de matérias-primas para criar um quarto desse. É cimento, areia, tijolo, água, né, ferramentas e etc. para criar isso aqui. Agora, quando a Bíblia diz que no princípio criou bará, Deus, Elohim, os céus e a terra, Deus não usou matéria-prima, Deus não trabalhou com suas mãos. A Bíblia diz que ele apenas falava e assim aparecia. Então não tem nada a ver com poder. De se criar aonde não existe nada. Deus não precisou de nada aparente para poder criar. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Tá certo? Mas tá tudo ao vivo aqui, hein? Mas não é poder, tá? Vejo gente dizendo aí que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ou o homem que criou a lâmpada, escute, a partir de Deus, o único que criou alguma coisa chama-se Deus. Porque Deus criou tudo a partir do nada. Hoje não se cria porque a matéria já existe. Apenas se descobre o que já existe. Deus não descobriu, Deus trouxe. Então, antes de Deus, ninguém, não houve. E olha para cá, Deus criou todas as coisas, porque Ele é antes de todas as coisas. Olha para cá, o resto só se descobre. Então Deus cria a terra de Gênesis 1. Gênesis 1 é a terra que não tem o homem. Gênesis 1 é a terra que não tem Eva. Vai vendo, vai vendo. É a terra que não tem os animais. Essa terra que Deus criou é a terra original, que está no tempo do Kairos. Diferente de Gênesis 3, que está no tempo do Cronos, que Deus vai criar para o homem viver. É essa terra aqui, que não se conta o tempo. Por isso que os cientistas falam de milhões de anos atrás. Porque essa é a terra do Kairos de Deus. Deus cria esta terra. E sabe o que Deus vai criar nesta terra? Um jardim. Olha, aqui nós temos um outro problema. Um problema seríssimo. Qual que é o problema que nós temos aqui? Esse pastor está fazendo menção de uma heresia, tá? O pai dessa heresia é o autor desse livro, o Pembe, As Eras Mais Primitivas da Terra. O que tem de interessante nesse livro? Ele vai falar exatamente isso, que existiu, no caso, entre aspas, tá, duas terras. Nós tínhamos ali a primeira terra, de acordo com o PNB, e que é a teologia que o Júnior Trovão está usando. De acordo com o PNB e do Júnior Trovão, Deus cria uma primeira terra. Isso está em Gênesis 1. Gênesis 1:1 é a primeira terra. Gênesis 1:2, onde diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, etc. Ele vai colocar isso aí. Eu nem ouvi essa pregação, estou assistindo agora. Só vi o tema e estou reagindo. Ele provavelmente vai colocar isso aí como se fosse uma terra já destruída pelo pecado de Satanás. Ele vai tentar fazer algo perigoso, que é unificar evolucionismo com criacionismo. Evolução com Bíblia. Gente, é caminho diferente. A evolução ensina não a origem da vida, mas como é que se criou as espécies, né? E ele vai falar, por isso que a ciência fala de milhões de anos. A Bíblia fala de 6.000 anos. A ciência fala de milhões de anos. Como que vai unificar isso? Simples. Entre Gênesis 1 e Gênesis 2 tem um espaço de milhões de anos. Essa teologia é conhecida como a teologia do gap, do hiato, do intervalo.
né, que entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 há um intervalo de milhões de anos, onde aconteceram várias coisas. Mas isso não cabe no texto bíblico. Primeiro, textualmente, você olhando Gênesis 1, o Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, você não vê nenhuma menção disso no texto, tá? Ah, pastor, as coisas ocultas, né, reveladas, não tem nada disso. A exegese é para reconhecer a intenção autoral. E dentro do texto não tem nada falando sobre isso. Beleza? Segundo ponto, o texto em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, verso 1. Verso 2. Ve'haaretz haitá tohu vavohu ve'rosher al pinei tehom. Esse ve'haaretz e a terra, esse V, essa partícula V, é um vav. É um vav conjuntivo, ou seja, ele está trazendo, ele está unindo a sentença de cima com a sentença de baixo. Esse vav, conjuntivo, ele tem função parentética. O que é isso? Ele coloca entre parênteses ali. Então é como se Gênesis 1 fosse o título, Gênesis 1:2 em diante fosse o texto. Em Gênesis 1, Deus fala de forma resumida tudo que está no capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 1. Verso 2 é como Deus criou os céus e a terra. Não tem espaço de tempo ali. Essa teologia, tá, do hiato, ela foi muito divulgada pelo pastor Thomas Chalmers, um pastor escocês, se eu não me engano, no ano de 1948, Thomas Chalmers, ele vai tentar trazer essa união entre a evolução, a ciência da época, o evolucionismo, com a ciência bíblica. Porque nessa mesma época foi achado um fóssil, um dente de um dinossauro, né? Um dente de um iguanodon. E como ninguém conhecia essa espécie ainda, cunharam o seu nome de Deinosaurus, que é lagarto gigante. E Richard Owen foi quem achou esse dente. Ele até foi coroado como cavaleiro, então ele é chamado de Sir Richard Owen. E isso foi um estrondo para a ciência da época, né? Isso foi um estrondo que abalou. E agora, se a Bíblia não for verdade, a Bíblia não fala sobre esse animal, como que esse animal viveu, foi há milhões de anos atrás, então isso foi uma bagunça. Uma bagunça tão grande que fez Scofield cometer um crime contra a teologia bíblica, onde ele mesmo escreve uma nota de rodapé para que não houvesse discrepância entre a Bíblia e a ciência. Ele muda o verbo haietá, né, que era, por se tornou, sendo que em nenhuma outra passagem a palavra haietá foi traduzida como se tornou. Então ele está fazendo menção a essa grande heresia bíblica. Éden, jardim de Deus. Qual é a diferença do jardim que Lúcifer vivia para o de Adão? O nome disso é inferência, tá? Eu coloco o meu pensamento dentro do texto. Toda inferência gera tautologia, que é um pensamento circular. A bola é redonda porque a bola é circular e a bola é redonda porque ela é circular. Tipo, é um pensamento que não tem fim, ele trabalha em loop. Então eu acredito que o dinossauro existiu, só que não existiu no momento em que a civilização humana estava aqui. Então, como é que eu explico isso pela Bíblia, já que a Bíblia não fala disso? Então, Thomas Chalmers pegou e achou a resposta para isso. Jogou tudo entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Os dinossauros, e aí ele já aproveitou e colocou queda de Satanás, destruição da terra, uma raça pré-adâmica. Isso tem alguns problemas, vejamos. É que esse jardim, aonde Lúcifer vivia com os anjos, ele vivia entre as pedras afogueadas. Aonde é que a Bíblia diz que Lúcifer vivia no jardim do Éden com os outros anjos entre pedras afogueadas? Em lugar nenhum. Ele está usando aqui um texto de Ezequiel, aonde a própria Bíblia diz no verso 11: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ben Adam, Sakna el Melech Tsor, filho do homem, recita um cântico fúnebre para o rei de Tiro. Não tem menção a diabo aqui, mas vamos lá. E as pedras preciosas cobriam ele. O jardim de Lúcifer é diferente do de Adão, porque o jardim de Adão era das flores, das plantas e das árvores. Era o Éden vegetal. O jardim de Lúcifer é das pedras, é do reino mineral.
Éden vegetal, Éden mineral. Aonde que a Bíblia fala disso? Não sei, mas ele colocou aí. Não tem nada a ver um jardim com o outro. Agora olha para 2 jardins e a Bíblia simplesmente não fala. cá. A Bíblia diz que Deus criou tudo através da sua palavra. A pergunta é, quem é a palavra? Deus criou, mas criou através da palavra. E a pergunta é, quem é a palavra? João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra verbo no grego quer dizer palavra. E quem é a palavra? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Quando você ler Colossenses 1,16, quando você lê os versículos anteriores e você lê os versículos posteriores para que possa dar a base à doutrina, você vai ver que no 16 Paulo está falando de Cristo. Nos versículos anteriores e subsequentes ele está falando de Cristo. E olha o que ele vai dizer no 16 do capítulo 1, verso 6. Tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas, seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo é dele e para ele. Sabe quem criou Lúcifer? Jesus. Sabe quem criou Lúcifer? Jesus. Tá. Pastor, eu já li a Bíblia várias vezes e não vi esse nome Lúcifer na Bíblia. Já parou pra pensar nisso? Que se você pegar a Bíblia em português e ler ela de ponta a ponta, a não ser na tradução de Figueiredo, eu pode até ter outras traduções, existem várias, mas aqui me vem à mente agora a tradução de Figueiredo, você não vai encontrar esse nome Lúcifer. Por quê? Esse texto é o texto de Isaías, capítulo 12 ou 14, eu sempre me confundo se é 14 e 12 ou se é 12 e 14. Que eu sei que em hebraico é Ernafaltá me chamaim relel ben shahar. Ernafaltá me chamaim como cais do céu, relel o brilhante, filho da manhã, ben shahar. Quando se traduziu para a Septuaginta, esse vocábulo relel, que é o brilhante em hebraico, foi traduzido como eósforos, né? É o que leva à luz. Quando se traduziu a Bíblia do grego para o latim, se traduziu como luxfero, ou Lúcifer, que é luz, fero, por carregar, então um carregador de luz. Esse é o problema de traduções. Aí quando Figueiredo traduz a Bíblia para o português, ele já coloca assim, como cais do céu, ó, acrescenta um ó que não existe no texto, Lúcifer como um nome próprio. Porém, relel é um nome, não é um nome, é um substantivo, é nome de coisa, cadeira, mesa, porta, casa, etc. Não é nome próprio. Então, Lúcifer é menção a relel no hebraico, que não é um nome próprio. Primeiro ponto. Segundo ponto, Lúcifer não pode ser o nome do diabo de maneira nenhuma. Se o diabo é um anjo, ou era um anjo, ou foi um anjo, Lúcifer não pode ser o nome do diabo. Por quê? Todos os anjos, por obrigatoriedade bíblica, têm nomes em hebraico terminados em El. Miguel, Rafael, Fenuel, Gadriel, Azazel, Gabriel. Todos os anjos todos os anjos bíblicos têm um nome hebraico com terminação em El. E Lúcifer é um nome latino. Então você não vê nenhum anjo com o nome de Pedro, João, Christian, Alejandro, ou seja lá o que for. Tá? Então Lúcifer não pode ser o nome do diabo, tá? Sabe quem criou os querubins? Jesus. Sabe quem criou o arcanjo? Jesus. Sabe quem criou os serafins? Jesus. Sabe quem criou os anjos? Jesus. Para que Deus criou os anjos? Dentre esses anjos que Deus cria, Deus separa um. E Deus o unge. E ele é o anjo mais bonito que Deus criou. Meu Deus do céu. Deus cria os anjos. Deus unge anjos. Gente, isso não faz sentido. Por quê? Não tem precedente bíblico, tá? Não, a Bíblia não fala de anjo sendo ungido. Não tem precedente histórico. Partindo de Orígenes, que fazia parte da escola alegórica, né? Se você entende um pouco sobre patrística, você vai ter noção do que eu estou falando. Não vou explicar para não tomar muito tempo. Mas Orígenes fazia parte da escola alegórica, que era uma escola que visava ver além do que o texto mostrava. Uma forma de ler o texto
de forma mais espiritual, lê nas entrelinhas, vê o que está escondido, o que está oculto. E anjos não são ungidos, porque anjos não precisam ser ungidos. Qual que é a finalidade de se ungir algo ou alguém? Separar para uso exclusivo de Deus. É consagrar. Ungir algo é consagrar. O capítulo 28 de Ezequiel fala sobre quem? Sobre o rei de Tiro. Tiro era quem? Era um rei. Culturalmente, os reis eram ungidos quando assumiam o trono e recebiam coroa. E só 3 classes de pessoas eram ungidas no Antigo Testamento. Eram eles: sacerdotes, profetas e reis. Não, o diabo não foi ungido. Não tem esse negócio de um anjo ser ungido, pegar um pote de azeite no céu e deitar azeite sobre a cabeça de um anjo. A Bíblia não fala disso em momento nenhum. Em nenhum texto veterotestamentário não fala sobre isso. Porque a Bíblia diz que ele era perfeito em formosura. Ele era aferidor de medidas. Todas as suas medidas eram simetricamente perfeitas. Olha só, esse texto de Ezequiel 28, ele é um cântico fúnebre, tá? O que tem de interessante dentro desse cântico fúnebre? Todos os cânticos fúnebres da Bíblia, eles têm a tendência de exaltar demais a pessoa e falar sobre ela com conceitos alegóricos, tá? Se vocês observarem o primeiro cântico fúnebre da Bíblia, que é quando Saul e Jonatas morrem, e Davi vai entoar um cântico fúnebre, ele vai dizer que Saul e Jonatas eram mais rápidos que os leões, mais rápido que as águias, mais forte que os leões. Isso não é literal, entende? E se vocês observarem dentro do contexto imediato, que seria o capítulo 28 de Ezequiel, vocês vão ver que o capítulo 26 começa a profecia do rei de Tiro. O capítulo 26 é uma profecia contra o rei de Tiro. O capítulo 27 é uma lamentação sobre o rei de Tiro. E o capítulo 28 é a queda do rei de Tiro. O capítulo 27 é contra a cidade de Tiro. Tá? E no capítulo 28, ali no verso 2, vai dizer assim: ó, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, tá? Era o próprio rei de Tiro que dizia: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E ele vai dizer assim: sendo tu homem e não Deus, tá? Então o problema é que a mente magnomalíaca do rei de Tiro fazia ele pensar que era um Deus. Isso era muito comum nos governantes da época. Um exemplo, nós temos Ashurbanipal, que é o Assurbanipal, o seu nome Ashurbanipal, que é Ashur, nos deu um herdeiro, Ashurbanipal. Nós temos ali Nabucodonosor, que achava que era um Deus. Nós temos Herodes, né, quando as pessoas gritavam, esse que tem voz de Deus e não de homem, e ele achou que era um Deus. Então era muito comum os reis serem soberbos e acharem que era Deus. E estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que mais sábio é que Daniel. Provavelmente esse Daniel não é o da Bíblia, mas é Danilo, né? Isso fica para outro texto. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Aí ele vai continuar assim, no verso 6. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois estima o teu coração, como se fosse um coração de Deus. Então, era o próprio rei de Tiro quem dizia isso. Se vocês observarem o capítulo de número 26, deixa eu achar aqui, ou é o 27? Capítulo 27, verso 3. E dize a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Vejamos lá o que ele leu. Cheio de sabedoria e formosura. Deus está apenas repetindo o que o rei de Tiro estava dizendo. Deus não está dizendo que ele é. Entende? Deus está apenas repetindo palavras que o próprio rei de Tiro disse. Tu dizes, eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéis, etc, etc, etc. E aqui ele vai dizer algo também interessante. Deixa eu ver.
Não faz sentido. Vamos lá. Ele não tinha uma parte perfeita e outra imperfeita. Ele era todo perfeito. Já pensou poder trabalhar de qualquer lugar do Brasil, inclusive da sua casa, ganhando mais de R$21 mil mensais e ainda... Deus cria ele para que ele regesse a adoração no céu. Aí a Bíblia vai dizer que dentro dele tem os tambores. Aonde está escrito que Deus criou esse anjo para gerar a adoração no céu? Pelo amor de Deus. Vejamos, se esse anjo foi criado para reger a adoração no céu, se foi isso, quando ele caiu, entre aspas, quem é que rege a adoração no céu agora? Tá sem regente? E os pífaros. Quando Lúcifer andava, de dentro dele saiu o som da música. Era ele que criava os acordes. Era ele que criava as notas. Era ele que criava a melodia. Agora olha para o trovão. Deus cria os anjos, sabe para quê? Para que os anjos também o adorassem. Só que Deus não cria a adoração. Se Deus criasse a adoração, Deus estaria fazendo uma idolatria de si mesmo, chamado autolatria. Ele não cria adoração, ele cria um adorador. Autolatria, eu nunca ouvi esse termo, pode até ser que exista, mas... Para que pudesse o adorá-lo. Lúcifer está adorando a Deus. Agora olha aqui para o trovão. Lúcifer prepara tudo aqui na terra, o original. E quando ele prepara os acordes, ele prepara os louvores, ele prepara a melodia. Então naquele dia ele dizia: hoje nós vamos entoar a Deus este cântico. E ele subia a majestade santa de Deus e louvava e adorava a Deus. Tá onde isso mesmo escrito? Não tá escrito, né? Olha pro trovão. Ele era perfeito. Ele era lindo. Ele era simetricamente perfeito. E ele comandava todos os anjos para adorarem a Deus. Olha para cá. Ele levava todos os anjos à presença de Deus e cultuava a Deus através da adoração. Só que Deus vai usar a boca de Ezequiel e vai dizer: perfeito tu eras em todos os teus caminhos, até que no dia foi achado em ti iniquidade. Agora a pergunta é: como Deus cria um ser perfeito e dentro dele acha-se a iniquidade? É muita coisa para falar no vídeo só, provavelmente vai ter parte 2. Mas o que leva alguém a pecar? Não é a existência de uma lei. O apóstolo Paulo disse que adulterar só é pecado porque a lei me diz que é pecado adulterar. Jesus disse que se não tivesse falado, quando ele não tinha falado, as pessoas não tinham conhecimento de pecado. Mas agora que ele falou, eles não têm desculpa para o pecado, porque foi falado. Então o que é pecado? É a quebra de uma lei. Então só existe pecado porque há uma lei. Nós podemos pecar porque Deus nos deu uma lei. Agora, te pergunto, os anjos podem pecar contra Deus? É uma pergunta sincera. Os anjos podem pecar contra Deus? Se sim, qual lei que Deus deu para os anjos? Qual Torá? Qual instrução que Deus deu para os anjos? Não, pastor, os anjos podem pecar sim. Beleza. Se os anjos podem pecar, nós, quando formos para os céus, poderemos também pecar contra Deus? Como assim, pastor? É lógico que não. Por que você está perguntando isso? Porque Jesus disse que na vida nós seríamos como os anjos. Não foi isso que Jesus disse? Quando perguntou sobre a mulher que tinha 7 maridos e os 7 morreram. Quando ela fosse para a vida, de quem seria esposa? E Jesus falou: não vai ser assim lá. Nós seremos como os anjos. Então, se os anjos podem pecar contra Deus, isso significa que quando nós formos para os céus, nós seremos como os anjos. Nós também poderemos pecar contra Deus? É um caso a se pensar. Como o ser perfeito pecou? Como esse sentimento chegou dentro dele? Olha para mim, irmãos. Se Deus criou Lúcifer e os anjos perfeitos, mas Deus criou cada ser com uma vantagem, com cada direito, chamado direito do livre-arbítrio. Deus, quando criou Lúcifer... Não existe livre-arbítrio. Para com isso. Não agora. E os anjos disse: vocês são perfeitos e poderosos, mas vocês só vão me servir até o dia que vocês quiserem. Vocês só vão me adorar
até o dia que vocês quiserem. O dia que não quiser mais. Irmão, eu confesso que essa história é bem bonita e empolgante para se contar em um culto pentecostal e ver até as cadeiras vibrar. Mas não dá a impressão de um Deus muito fraco, que perdeu 1/3 dos seus anjos? Meu Deus do céu. Não dá um Deus que não, parece que não tem o controle da sua própria criação, que desde o momento que criou a sua criação se torna um caos? Pode deixar que eu ficarei sabendo. Olha aqui pro trovão. Se Deus colocou um sentimento de livre-arbítrio no coração de seres perfeitos, e eles só serviram a Deus até quando quiseram, esse mesmo sentimento está aqui em nós hoje. O livre-arbítrio é estar aqui hoje. Por isso que eu perguntei a Deus em oração, eu disse: Deus, por que quando o filho pródigo pediu a parte dele, por que o pai disse: toma, quer ir embora? Vai embora. Eu perguntei por que o pai não disse: fica, meu filho. Eu fui pro joelho e disse: me explica isso. Aí Deus falou: o pai sou eu. E os filhos é aquele que chega sem nada e eu dou tudo para ele. Eu aperfeiçoo o caráter dele. Eu dou dons para ele. Eu faço os frutos gerar dentro dele. Eu dou uma nova vida. Eu encho eles do meu espírito. Eu reintegro eles à sociedade. Eu dou bens. Mas se eles quiserem ir embora, eu deixo. Eu disse: por quê? Porque se um filho teu pedir para ir embora, você vai deixar. Aí Deus falou comigo: sabe por que eu deixo? Se me pedir. Porque ninguém tem que ficar na minha casa pelo que eu dou, mas tem que ficar pelo que sente por mim. O que tem que te prender na igreja não é o que Deus te dá. O que tem que te prender aqui é o que você sente por Ele. Oh, glória! O maior mandamento da Deus é, e pelo amor que sente por Ele, se Deus fizer, aí você fala: é Deus. Se não fizer, o pecado nasceu primeiro do coração de um só, e através de um, ele corrompeu até essa parte. Pega isso aqui e leva para casa. Sabe quem era comandado por Lúcifer? Os anjos. Com certeza os anjos tinham alguma afinidade com ele, mas foi por causa daquela afinidade. Lúcifer pega e faz a terça parte pecar. Sabe o que Deus mandou falar para a igreja? Manda eles vigiarem com que eles têm andado. Aí o diabo leva os anjos de Deus embora do céu. Se o primeiro pecado, irmãos, aconteceu no céu, Deus não pode morar lá. Tem até um hino que fala: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. No céu, irmãos, não tem pecado, é por isso que Deus está lá. Na própria Bíblia nós vemos Deus dizendo várias vezes: olha, eu não vou poder ir com vocês, Moisés, porque esse povo é obstinado. Eu não vou conseguir ficar aqui. Cuidado, porque um pouquinho de fermento tomar o trono de ação. Teve apenas um sentimento de rebelião no coração dele. Agora eu vim aqui dizer para os teólogos, os pregadores, para quem quer que seja: a rebelião não foi no céu. E vou te mostrar na Bíblia. Se tivesse rebelião no céu, teve pecado lá em cima. O céu nunca teve pecado. Ah, mas ele tem que corrigir alguma coisa, né? O céu continua puro como sempre foi. Dá uma olhada pro teu irmão e fala: lugar que a gente vai morar é puro, continua puro e nunca teve pecado lá. Como foste lançado, tu que debilitava as nações. Verso 13, pega aí. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu. Eu subirei aonde? Gente do céu. Ele está lendo agora Isaías 14 ou 12, não sei. Que é uma outra profecia agora contra o rei da Babilônia. Ele está unificando essas duas profecias. Só que ali aparece um nome de Safon, que algumas bíblias até traduz, que é como lados do norte, mas Safon é um monte. O monte Safon, que era como se fosse o Monte Olimpo. Tá? Aí se você analisar um documento antigo chamado KTU, você vai ver que essa profecia faz menção ao ciclo de Baal-Mut, tá? E ali, ele não quer subir acima das estrelas de Deus, mas acima das estrelas de El, tá? Que é um deus cananeu. Agora uma pergunta: alguém sobe também em cima? Ele está aqui embaixo na terra original. Ele disse: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quem é as estrelas de Deus? Os anjos. Acima das estrelas de El, não é de Deus, que está lá no texto hebraico. Ele está dizendo: acima de toda criatura eu sou maior, do criado eu sou maior. Aí ele vai dizer: e elevarei o meu trono às mais altas nuvens, aonde está o monte santo de Deus.
me congregarei. Olha para cá. Lúcifer, e serei semelhante ao... Lúcifer quer se colocar acima de todos os anjos. E agora, além de se colocar acima de todos os anjos, ele quer dizer em seu coração: subirei acima das mais altas nuvens. Gente, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu volto depois trazendo a continuação, beleza? Antes de você sair, não se esqueça, deixe seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, me ajuda a crescer esse canal, em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus e até mais.